Beleza, galera? Hoje é dia 17 de fevereiro de 2018 e ontem, dia 16, foi decretada intervenção federal no estado do Rio de Janeiro. Muita gente está confundindo intervenção federal com intervenção militar. Não tem nada a ver. É intervenção federal. No caso, foi nomeado um general do Exército para assumir essa intervenção aí. Poderia ter sido um civil, poderia ter sido qualquer um, essa figura do interventor. Como se refere à área de segurança pública, acharam por bem nomear um oficial do Exército para tomar conta lá. O que vai acontecer agora? O Exército vai, ou as Forças Armadas, né, para generalizar aí, vão ser responsáveis pela administração da Polícia Civil e Polícia Militar no estado do Rio de Janeiro. Pronto. Para começar, se parar por aí, essa intervenção não vai servir para nada. Muita gente aí está perdido, sem saber o porquê que foi decretada essa intervenção federal. Eu só vejo uma possibilidade aqui, que são as 149 propostas de emenda à Constituição que vão estar paradas nesse período aí, até dia 31 de dezembro de 2018. Inclusive, dentre uma dessas PECs aí, está a restrição do foro privilegiado. Então eu vejo que pode ser por causa disso, mas ninguém sabe com certeza o que é, a gente vai saber mais para frente. E por que eu digo isso? Porque se fosse para ter uma intervenção federal no estado do Rio de Janeiro, já era para ter tido há muito tempo. E não só no Rio de Janeiro, a gente teve uma escalada de problema de insegurança e de violência, uma escalada de violência no Brasil inteiro, desde a greve no Espírito Santo da polícia, que aumentou a violência lá, nós tivemos aumento de violência no Rio Grande do Norte, no Ceará, no Acre, em Goiás, enfim, no Brasil inteiro, praticamente. Então, o que eu acho? As Forças Armadas, elas servem para fazer a contenção. Deveriam ser utilizadas em momentos excepcionais. Dá um sol na minha cara do caramba. Sol muito quente, sol muito quente. Mas enfim, deixa eu ficar com o sol na cara mesmo. Então, por exemplo, as Forças Armadas deveriam ser utilizadas em momentos excepcionalíssimos. Seriam mais ou menos como uma forma de contenção para segurar uma medida gravosa ali, uma medida que vai fazer com que a criminalidade fique sassaricando. Por exemplo, impedir visita íntima dentro dos presídios. Com certeza, se você toma uma decisão dessa, vai começar os telefones de dentro do presídio rolar para todos os marginais que estão fora do presídio para dar o famoso salve aí, né, sair fazendo terror. E aí você teria uma retaguarda das Forças Armadas ali para segurar. Por si só, as Forças Armadas na rua não vai mudar nada, se não tiver outras atitudes como essa que eu falei, como bloqueio de telefone dentro de presídio, gravação de conversas entre criminosos e seus advogados, isolamento, transferência de líderes de facções pro quinto dos infernos, para os presídios lá na Casa do Chapéu. Se não tiver outras medidas dessa, além do que o Jair Bolsonaro fala muito, que é aquela retaguarda jurídica para a polícia poder agir, com as excludentes de ilicitude e tudo mais, se não for para compilar todas essas medidas, não vai servir para nada a presença das Forças Armadas lá. Mesmo porque as Forças Armadas já estão há um bom tempo no Rio de Janeiro lá, dando esse apoio aí. E, na minha opinião, são funções diferentes. As Forças Armadas tem uma destinação, tem uma especialidade, vamos falar assim, e as polícias outra. Acredito que é muito mais efetivo o trabalho das polícias fazendo segurança pública, com toda a experiência que tem lá no Rio de Janeiro, por conhecer o local, por já ter um contato com as pessoas que moram ali, por às vezes já ter alguém que passa algum tipo de informação, e o jeito de tratar, que é totalmente do jeito de militar de Forças Armadas. Cada um tem o seu objetivo específico. Os militares das Forças Armadas não vai fazer milagre lá. Agora eu vou fazer um paralelo aqui que eu acho que ninguém fez ainda, vou ser o primeiro. Por que o regime militar no Brasil deu certo e essa intervenção provavelmente não dará, não vai mudar em nada? Por quê? Porque a época do regime militar, nós tivemos uma retaguarda jurídica para as Forças Armadas poderem agir, que são os atos institucionais, que todo mundo começa a meter o pau aí, cessou os direitos de ir e vir, os direitos de eu ficar vagabundeando no meio da rua, os direitos de não sei o quê. Mas por que existiram os atos institucionais? Justamente por causa disso que eu acabei de falar. Você teve as Forças Armadas impedindo um golpe comunista no Brasil, e aí você tem que ter uma retaguarda jurídica, porque você está numa situação excepcional. Você está numa situação de excepcionalidade que não dá para você agir dentro daquela legislação ali como se tivesse tudo na maior tranquilidade. Então, uma figura prevista no ato institucional, por exemplo, que era a incomunicabilidade.
você prendia um ente de determinado grupo terrorista, você tinha lá o período de incomunicabilidade, não era informado da prisão dele para ninguém, e ele ficava lá sem contato com o mundo exterior. Por quê? Porque se membros do grupo soubessem que ele foi preso, com certeza seria desmantelada toda a operação para prender o resto desse pessoal aqui. Porque eles se reuniam frequentemente e aí eles mudavam os locais de encontro. Então, se determinado local eles vão lá, ou fulano não veio, tá preso, eles mudariam esse local, porque poderiam pensar que esse cara ia caguetar lá na prisão. Então você tinha instrumentos para você agir. Então vamos supor hoje em dia, você tá lá, invadiu lá a favela lá da Rocinha, que tava tendo um perereco danado esses dias, e você tem a figura lá prevista na Constituição que a sua casa é o seu asilo inviolável, só podendo nele penetrar em caso de flagrante. Aí tem uns casos lá e determinação escrita, ordem judicial. Você tá numa guerra ali, uma guerra militar, e você precisa entrar numa casa ali, você não vai conseguir entrar seguindo a legislação normal. E aí, se o militar entrar, ele vai ser punido. Então, você não tem a retaguarda jurídica necessária para você agir. Por isso que eu digo, não vai mudar nada nessa intervenção no Rio de Janeiro aí. Pode servir de propaganda, pro Temer falar que colocou o exército na rua, sei lá, qualquer coisa do gênero, mas de efetividade, diminuição de violência, não vai ter nenhuma. Aí já tem secretário de segurança de outros estados, igual Minas, São Paulo, Espírito Santo, já sassaricando aí, falando que os criminosos do Rio de Janeiro estão fugindo para cá. Aí a gente não sabe qual que é a intenção real desse secretário de Segurança Pública também, de tentar justificar alguma coisa, mas eu duvido muito. Se tivessem fugindo, já estariam fugindo antes. Então, nada mudou a partir de agora. Mesmo porque segunda-feira vai ser julgado isso aí, pode até ser avaliado lá pelo Congresso, pode ser até derrubado esse decreto de intervenção. Mas enquanto isso, tá rolando. Para concluir é isso. Na época do regime militar funcionou? Sim. E, detalhe, na época do regime militar você tinha criminosos muito mais complicados, vamos falar assim, do que hoje em dia. Porque você tinha terroristas, esses terroristas tinham uma ideologia e seguiam à risca aquela ideologia. Para eles, não tinha problema nenhum você fazer um sequestro, ou você fazer um justiçamento, matar alguém, ou você colocar uma bomba no aeroporto de Guararapes, igual eles fizeram em 66, simplesmente para chamar a atenção. E aí morria, quem estiver passando morreu por um abraço. Então eles iam lá, faziam e colocavam bomba, quem morrer, morreu. Ia lá, pegava um empresário qualquer, fuzilava o empresário que representava o imperialismo americano, e aí jogavam panfletos em cima do corpo dele, falando, quem fez isso aqui foi a LN, ou foi a VAR Palmares. Então, para chamar a atenção, então sequestravam embaixadores e etc., para chamar a atenção para o grupo deles. Hoje em dia é diferente. Os criminosos de hoje querem o quê? Poder e grana. E vai ter a criminalidade no Brasil vai continuar alta enquanto o crime compensar. A partir do momento que o crime para de compensar, eles vão fazer, vamos dar uma reduzida. Você nunca vai zerar a criminalidade totalmente, mas você consegue dar uma reduzida bem grande a partir do momento que o crime não compensa mais. Então, como eu falei, como eles hoje em dia buscam dinheiro e grana, se eles não têm mais dinheiro, aliás, buscam dinheiro e poder, a partir do momento que eles não têm mais dinheiro, não têm mais poder, não têm o poder de estar num presídio comandando toda a ação criminosa fora do presídio, é um absurdo você não ter um bloqueador de celular dentro de presídios. É impossível de acreditar que não tem tecnologia para isso. Então, a partir de você cortou poder, cortou dinheiro, não vai estar compensando mais, não vai valer a pena mais ser criminoso. Você foi preso hoje, você vai ficar em cana 30 anos, tendo que trabalhar, não na vida boa, a pessoa já vai pensar duas vezes. Será que compensa eu ser preso, botar uma bola de ferro e fazer eu quebrar pedra no sol? Sol muito quente. É coisa para se pensar. Então, situação complicada e é essa aí. E já ia me esquecendo. Na época do regime militar, resolveu o problema de segurança? Resolveu. De grupos terroristas? Resolveu. Mas demorou mais de 20 anos para resolver o problema. Então não pensa que de uma hora para outra vai resolver o problema da segurança pública do Rio de Janeiro e abrangendo o Brasil inteiro, que não vai. Beleza? Então, solução para a segurança pública demandará tempo e para isso você vai ter que ter uma legislação que ampare o trabalho das polícias e você tem que cortar as duas mangueirinhas que alimentam o crime, que é dinheiro e poder. Sem isso,
infelizmente vamos continuar na mesma aí, com uma tendência forte em aumentar a criminalidade cada vez mais. Beleza? Forte abraço.